Bem-vindos a mais um vídeo com alguns destaques para o que poderá decorrer na próxima semana e fazer também um pequeno resumo do que se passou esta semana. Neste momento estamos aqui então no time frame. Eu, aliás, vou abordar alguns temas no que toca ao mercado de Forex, no que toca ao ouro e também nos principais índices norte-americanos. Começando então aqui pelo Australian Dollar, estamos no time frame de um dia. E, eventualmente, o que nós assistimos no decorrer desta semana, que está agora a terminar, foi o Australian Dollar a atingir um topo máximo aqui nesta ordem dos 0,69, traçando aqui já uma resistência nesta zona. Vemos que estamos aqui a falar de uma zona interessante porque trata-se de um número redondo, 0,69 mil, formando desta forma então um segundo topo duplo, aliás, formando um topo duplo neste caso, e neste momento, no decorrer do dia 2, que hoje estou a gravar, que é sexta-feira, estamos a assistir a um pequeno pullback aqui à zona do próximo suporte, que será eventualmente nesta zona, na zona dos 0,67. Um número redondo também, estes números redondos são importantes para os traders, uma vez que é um pouco psicológico e normalmente eles operam muito na zona dos números redondos e é sempre um ponto a terem atenção. O que eventualmente poderemos aguardar para o decorrer da próxima semana, eventualmente é um pullback, ainda vai se desenvolver o preço no decorrer do dia 2, que ainda não está fechado o mercado, no entanto, eventualmente poderemos assistir aqui a um pullback a esta zona, então, para depois eventualmente continuar no seu movimento ascendente. De salientar que o Australian Dollar, o USD, não está basicamente numa zona, numa tendência de alta, pelo menos clara. Neste momento eu acabei de traçar aqui um suporte na zona dos 0,65 mil, é também um número redondo, também um número importante, tal como os 0,69 mil, em cima na resistência, e se eu anular então aqui este pequeno suporte que eu desenhei, vemos que estamos num canal basicamente horizontal, um canal em que o preço não está a movimentar assim de forma muito clara. De qualquer das formas, ainda estamos a falar de um canal horizontal com uma média de 400 pips, o que obviamente poderá ser interessante para quem eventualmente quiser negociar este ativo. Mas conforme eu estava a dizer, temos aqui então este suporte nesta zona, também neste número redondo dos 0,67 mil, e eventualmente poderemos assistir aqui a qualquer coisa deste género, de ele fazer o pullback à zona e eventualmente então continuar no seu movimento ascendente, o que corresponde, digamos, ao movimento desta semana que está a terminar. Foi um movimento de alta, onde o Australian Dollar teve uma valorização até ao seu ponto máximo na ordem dos 4%. Portanto, algo a ter em conta para o decorrer da próxima semana. Passando ao dólar index, temos aqui este suporte que eu penso que já foi desenhado na semana passada, na última análise que eu fiz aqui na Investing. De qualquer das formas, se não foi entretanto foi desenhado no decorrer da semana. O que nós vimos então, ou seja, estamos a ver este suporte a ser testado neste momento. Assistimos também a uma clara desvalorização de segunda-feira até à data, até ao ponto mais baixo, na ordem dos 3,80, mais coisa menos coisa, se bem que ele agora está a fazer uma recuperação a esta zona, ou seja, neste momento está com uma desvalorização da semana no que toca aos 2,7, ok? De salientar que ele neste momento também está a testar esta zona desta resistência, que aqui temos, e que eventualmente também poderá ser um fator a ter em conta. Vamos ver se ele eventualmente no decorrer do dia 2, se fura aqui a zona da resistência e faz o pullback para apontar à próxima resistência, que será aqui neste ponto. Portanto, 103.330, poderemos ter aqui eventualmente um target para quem eventualmente decidir entrar em buy no Dollar Index. Eventualmente, se não for este o caso, temos então aqui outra solução, que é esperar que eventualmente ele consiga furar aqui a zona do suporte, fazer retest à zona, com um target depois. O primeiro target será nesta zona aqui, neste suporte que aqui temos. Ok? Eventualmente, ou uma outra situação, é uma questão de aguardar no decorrer da abertura do mercado na próxima semana. Passando ao euro-dólar, o que nós assistimos nesta semana foi basicamente a uma clara valorização do euro face ao dólar, e vimos que do início da semana ao ponto mais alto, vamos ver se a minha ferramenta trabalha, não me parece. Okay.
Do início da semana ao ponto mais alto da semana, ele teve uma valorização na ordem dos 2,5% e neste momento está a fazer então um pullback a esta zona. É um pullback que já seria esperado, até porque, como é óbvio, temos aqui um suporte na ordem de 1,10, 800, 900, mais coisa, menos coisa. Não esqueça que estou a falar de um time frame, que estou a analisar isto num time frame de um dia, eventualmente o que poderemos aguardar para o final da sessão de hoje e início da próxima, eventualmente poderá ser um pullback então aqui à zona do suporte, depois com uma possibilidade de entrada em buy, com um target a bater cá em cima, na zona da resistência, que corresponde a quase 1,13 mil. Podem ver que é um número redondo também, e eventualmente poderemos ter aqui alguma oportunidade de embolsar lucros, caso a gente tenha a oportunidade de entrar em buy nesta situação. Isto para o que toca no que toca para o euro-dólar. Passando para o GBP-USD, outro par importante, isto foi uma análise também, acho que foi da semana passada, vou apagar e vou fazer de novo. O que é que nós vemos então? A mesma coisa, assistimos na segunda-feira, ou seja, foi uma semana inteira de ganho para o GBP-USD, em parte devido às notícias que surgiram no decorrer da semana. Até ao ponto mais alto, ele esteve a valorizar quase 4%, entretanto já está a fazer um pullback à zona, estando neste momento a valorizar apenas 1,66 no que toca a valores semanais. Obviamente este retestar, estamos aqui a assistir então a este reteste à zona do suporte, que, como é óbvio, bate aqui na zona de 1,28, 1,900, 1,29, mais coisa menos coisa para também um número redondo. Podemos ver que os números redondos acabam por ter algum foco no que toca aos traders. Eventualmente, teremos que aguardar para ver como é que a vela vai fechar no decorrer do dia de hoje. Se eventualmente houver aqui uma oportunidade, e vão existir certamente traders que vão esperar por uma entrada, por um gatilho de entrada no GBP-USD, a apontar a um target aqui à zona desta resistência, então, que foi o ponto mais alto do decorrer desta semana, que já passou, e estamos aqui a falar de um número de 1,31 à volta de 500, mais coisa menos coisa, que também poderá ser interessante, e fazendo o acompanhamento da própria tendência do GBP-USD. Eventualmente, se não se verificar isto, se ele conseguir furar a zona do suporte, poderemos ter que aguardar por um pullback aqui à zona, para então depois entrar com um target ao próximo suporte, que será na zona de 1.26, 200 ou 1.26 quase valor redondo. Eventualmente, isto acaba sempre por ser aqui um pouco subjetivo, mas ou uma situação ou outra, teremos que aguardar então pelos primeiros sinais de segunda-feira para perceber qual será a direção do GBP-USD, se será uma direção na continuação da tendência de alta ou eventualmente poderá reverter, e se eventualmente reverter, estamos aqui a assistir já a uma figura de um ombro, cabeça, ombro, eventualmente não será total, porque temos aqui o primeiro ombro, temos aqui a cabeça, e formaria aqui o segundo ombro direito. No entanto, para se formar a figura ombro, cabeça, ombro, teríamos que esperar que ele furasse aqui e viesse retestar a zona do neckline aqui à zona de 1.26 mil, para depois continuar a sua tendência decrescente. Ok? De qualquer das formas, ou uma ou outra, poderá ser interessante. Passando aqui aos pares do dólar. Esta semana também foi uma semana, obviamente, de alguma dor para o dólar, com muita desvalorização. Assistimos então, desde segunda-feira, tal como a gente assistiu a uma valorização do euro, obviamente assistimos a uma desvalorização do dólar, tendo atingido o seu ponto mais baixo, com uma desvalorização na ordem dos 3,7. Neste momento, fazer um pullback aqui à zona, está neste momento a fechar, ou neste momento a desvalorizar apenas 2,5, fez aqui alguma recuperação no decorrer da semana. O que eventualmente se poderá aguardar para esta semana, para este ativo, eventualmente, se calhar para esta semana já não será tão eficaz, mas no decorrer da próxima, fazer aqui um retest à zona desta resistência para continuar a sua tendência de baixa. E eventualmente, temos aqui a nossa resistência na ordem dos 0.88 mil, mais coisa menos coisa. Podem perceber também que é um número redondo, um número que eventualmente poderá trazer alguma influência para entradas em short no que toca ao dólar franco suíço e eventualmente continuar na continuação da tendência de baixa. Portanto, poderá ser aqui interessante. Salientar que ele neste momento atingiu aqui este suporte, nesta zona, também um número redondo. Isto parece que foi programado, mas não foi. Estamos aqui a falar na ordem dos 0.85, 500, 600, 700, mais ou menos aqui este valor, que poderá também ter alguma influência a segurar o preço nesta zona. Passando para o gold.
O Gold, na semana passada, eu vou só fazer aqui, vou só aqui baixar o nosso time frame para explicar um pouco mais. Na última análise que fiz aqui para a Investing, na altura eu tinha dito que eventualmente acreditava que o preço poderia segurar aqui na zona dos 19 mil, peço desculpa, na zona dos 1960 dólares por onça, ou seja, nesta resistência e eventualmente trazer o preço para baixo. Tal situação não aconteceu e o que nós vimos foi ele conseguir furar a resistência com muita força, vi testar a zona dos 1985, ou seja, isto é um ativo que vai sendo acompanhado, pelo menos por mim, no decorrer da semana, portanto, ou seja, ele furou então a resistência dos 1960, conseguiu atingir os 1985 e o que estamos a assistir neste momento é, digamos, uma retificação de valor que eventualmente poderá, eu vou só tirar isto agora daqui, que eventualmente poderá trazer o preço a este suporte novamente dos 1960, o tal suporte que eu tinha dito, ou neste caso aqui funcionaria como resistência, aqui eventualmente poderá funcionar como suporte. Poderá vir testar aqui esta zona e continuar no seu movimento ascendente, a apontar no primeiro target para os 1985, que será a primeira resistência, e eventualmente depois poderá apontar ao target dos 2000, que é aquilo que todos os traders estão à procura neste momento, é ver a valorização do ouro nos 2000 dólares por onça, e que será nesta zona aqui. Lá está, um número redondo poderá trazer algum impacto e alguma força. De salientar que, como eu já disse, estamos numa sexta-feira, o dia não fechou, nem nada que se pareça, portanto, teremos que perceber o que é que vai acontecer no ativo do Gold. De qualquer das formas, acredito que esta zona de 1960, uma vez que esta resistência não foi suficientemente forte para segurar o preço no início da semana, acredito que agora sirva eventualmente para segurar o preço na zona de suporte e continuar então no movimento ascendente, não trazendo obviamente o preço para baixo, mas apontando então a um target, no primeiro target na ordem dos 1985, um segundo target na ordem, isto será obviamente posterior, para o target final dos 2000 dólares, que é aquilo que estamos todos a aguardar, ok? Passando aos índices norte-americanos, vou passar então ao time frame de diário e vamos passar aqui para perceber qual o ponto de situação. Ou seja, vemos que o Dow Jones continua imparável. Esta semana foi dos melhores ativos, foi dos melhores índices norte-americanos. Estamos a assistir aqui, vamos ver, é uma clara valorização até à data que eu estou a gravar agora aqui o vídeo, na ordem dos 5,5%, muito bom. Acredito eventualmente que, obviamente, ele vai ter que respirar um pouco e eventualmente poderá vir testar aqui esta resistência no decorrer ou do dia de hoje ou eventualmente nos primeiros dias da próxima semana. Estamos aqui a falar de uma zona também interessante, na ordem dos 34.800, mais coisa, menos coisa, que poderá trazer aqui alguma oportunidade para traders que querem entrar neste ativo e que neste momento obviamente está fora de questão, terão que esperar para um pullback à zona para eventualmente continuar no movimento ascendente. No que toca ao Nasdaq, hoje, no dia de hoje, já estamos a assistir a uma retificação, ou seja, teve a semana toda também com uma valorização, tendo atingido o seu ponto máximo na ordem dos quase 7%, no entanto, está a fazer no decorrer do dia de hoje, com o início de ontem, que foi quinta-feira, mas principalmente com o início da quarta-feira, quinta-feira foi um dia muito negativo neste caso para este ativo. De qualquer das formas, o que nós estamos a assistir aqui neste momento é uma valorização à data na ordem dos 3,5% e eventualmente o que ele está a acontecer é vai testar aqui a zona deste novo suporte na ordem dos 15.300, um número também redondo, um número importante que eventualmente poderá trazer também uma continuação da tendência de alta e eventualmente no decorrer dos primeiros dias poderá ser interessante observar este ativo e perceber se o Nasdaq dá a oportunidade de entrada com uma posição longa, com uma posição em buy, com o próximo target obviamente a bater novamente aqui na ordem dos 15.000 e eventualmente quase 16.000. Exatamente, estes 16.000 é um valor também importante, interessante, número redondo também que poderá ser o próximo target no decorrer da próxima semana. Passando aqui ao S&P 500, a mesma situação, ou seja, os três índices norte-americanos são muito similares nos seus movimentos, com poucas flutuações. De qualquer das formas, vemos aqui que o S&P 500 teve uma valorização máxima no decorrer desta semana na ordem dos 4.8, 4.7 mais precisamente, neste preciso momento a fazer um pullback à zona e eventualmente neste momento está apenas a valorizar, salvo seja, a valorizar 3.70. Temos então aqui um target
Temos aqui um target não, temos aqui o nosso suporte nesta zona, que eventualmente poderá trazer então o pullback a esta zona para uma continuação também da entrada em buy, acompanhando então esta tendência forte do S&P 500, que já vem desde março, desde mais ou menos dia 10 de março, e a tendência tem sido crescente, tem sido forte. Ok? Passando então para a zona dos, passando então para os calendários económicos no decorrer da próxima semana. Passar aqui para a próxima semana. O que é que nós temos na segunda-feira? Ok. Na sexta-feira, eu vou só pôr isto para o pessoal depois também poder acompanhar melhor. Traduzir isto porque se calhar é mais fácil para quem eventualmente estiver a acompanhar aqui o vídeo. Calendário económico. Vamos então ver o que temos para o decorrer da próxima semana, os principais pontos a terem atenção. Estamos a falar na segunda-feira, obviamente, do PMI, os produtos para o índice de preços para os produtores e, eventualmente, para a zona euro na segunda-feira. Em segunda-feira também o GBP, o PMI de GBP da Libra e também o PMI dos Estados Unidos. Portanto, segunda-feira espera-se alguma volatilidade nos mercados. No que toca à quarta-feira vai ser um dia forte também, com as licenças de construção dos Estados Unidos, forte no que toca ao mercado norte-americano, no que toca ao dólar, e eventualmente também temos então aqui a venda das casas novas, temos os inventários de petróleo bruto, conforme já é semanal, conforme já é normal ser à quarta-feira, temos a declaração do FOMC e temos então aqui a parte das taxas de juros. Portanto, vamos ver o que é que é esperado. Neste momento, o que é esperado pelos analistas é 25 pontos base. Vamos perceber se efetivamente na quarta-feira se vamos ter apenas, salvo seja, estes 25 pontos base. Eventualmente especula-se que seja o último aumento das taxas de juros nos Estados Unidos até ao final do ano, uma vez que a inflação já está ligeiramente a baixar nos Estados Unidos. Ok? Passando então para a quinta-feira, também um dia forte neste caso para o euro, ou seja, temos então a decisão da taxa de juros, a Lagarde vai anunciar eventualmente também os 25 pontos base, um aumento dos 25 pontos base, no entanto, infelizmente, para quem mora na Europa, eventualmente não será o último aumento até ao decorrer do final do ano. Tá bem? Temos então aqui depois, na sexta-feira, o CPI da Alemanha, que poderá também trazer alguma volatilidade no que toca ao mercado do euro e também... E basicamente é isso. Não vejo assim muito mais para já, muito mais pontos muito importantes que possam trazer alguma volatilidade. Podem ler aqui esta análise deste fulano que aqui está, que é a análise da semana passada, e eventualmente, se quiserem, e eventualmente se não assistiram, podem assistir aqui a esta análise que está aqui nos artigos, ou que está aqui nas opiniões. Se quiserem ver as opiniões, basta clicar aqui e eventualmente vão estar aqui as várias opiniões dos vários analistas, ok? E da minha parte é tudo. Estas foram as minhas análises para a próxima semana. Espero que tenham uma boa semana e continuação de votos de um bom dia. Até à próxima.